Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui no Instagram da Becasa. Boa tarde, boa noite, bom dia a você que está vendo isso depois nas 24 horas que vai ficar essa live, a você que está escutando a gente no Spotify e a você que também está vendo a gente aí no YouTube, porque todas essas lives estão no YouTube, estão no Spotify da Becasa. Bom, é um prazer imenso ter vocês aqui, ter essa audiência com a gente, é muito bacana nesse momento de isolamento, nesse momento em que estamos enfrentando essa quarentena para derrotar o coronavírus, e com certeza tudo isso vai passar e logo estaremos juntos. E o mais importante é você ficar em casa, se for possível, fique em casa e se cuide. Ficando em casa você vai estar cuidando não só de você, da sua família, mas de todos. A Isabela já está perguntando qual é o tema de hoje. Vamos lá. O tema de hoje é impactos da pandemia na economia brasileira e mundial. A gente vai mostrar tudo o que está acontecendo na economia, o que vai acontecer no pós-pandemia, porque tudo isso vai passar. Então é o momento de você se informar, anotar e deixar aqui também suas perguntas. Lembrando sempre todas as informações da associação abcasa.org.br e também todas as notícias, dicas, tudo que for do setor e da associação no blog da Becasa, abcasa.org.br/blog. Além de todos os veículos que a gente tem aqui, como as redes sociais, o blog, o YouTube e o Spotify. Então você não perde nada da nossa associação, você não perde nada do setor nesse momento que estamos de quarentena. A equipe da Becasa está trabalhando home office e o que vocês precisarem, estamos à disposição. Como eu disse, o tema de hoje é impactos da pandemia na economia brasileira e mundial. E lembrando vocês que estão aqui, a gente vai ter uma live às 4 horas da tarde também, aqui nesse perfil que vai ser o Theo de Castro que vai comandar, que é Aprenda a Vender Online com André Santos, supervisor no Mercado Livre. Não perca, fique de olho, que vai ter muita coisa bacana, tanto hoje quanto amanhã também. Amanhã a gente tem live e a gente vai informando todos vocês. Pois bem, eu vou chamar agora a professora, a Nádia Heider, que depois eu vou perguntar para ela se está certo o sobrenome. Ela é da FECAP e a gente vai ter aqui uma aula e vamos saber tudo o que está acontecendo na economia por causa da pandemia, por causa dessa quarentena. Eu já vou colocar aqui a professora. Estou vendo se ela já está aqui acompanhando a gente nessa live. Vamos ver se ela já entrou aqui. Tem bastante pessoa aí. Hoje, bacana, é muito legal ter vocês aqui. Muito bacana que eu faço para vocês e que você faz aqui para a gente também. Vamos lá, acho que a professora, boa tarde. Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Tudo Você me bem? escuta bem? Sim. Posso te chamar de professora, não tem problema. Não, não tem problema. Ô, Nádia, tanto faz. Então, professora, bom, vamos lá. A gente hoje vai falar sobre os impactos da pandemia na economia brasileira e mundial. Mas antes da Uhum. gente entrar no tema, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, ter colocado aí o seu horário à nossa disposição para falar nesse tema. Muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade de passar um pouquinho, né, para nosso conhecimento. Bom, professor, acho que é legal você falar um pouco do seu trabalho. Você participa da FECAP, que a gente tem a parceria, já teve até eventos que a Becasa Internacional participou lá na FECAP. Eu acho que seria Uhum. bacana falar um pouco do seu trabalho, enfim, a sua especialidade para o pessoal aqui. Tá. Eu sou professora nos cursos de graduação, economia, administração, contábeis, mas sempre relacionado a fundamentos de macroeconomia, microeconomia. Então, nessas disciplinas. Fora isso, eu sou coordenadora do NECOM, Núcleo de Estudos de Conjuntura Econômica. É um grupo formado pelos alunos da FECAP. A gente produz conteúdos e divulgamos nas redes sociais. A gente tem o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, e a gente tem alguns relatórios de conjuntura macroeconômica, até se vocês quiserem acompanhar. A gente está sempre divulgando, por exemplo, o boletim de conjuntura macro, o boletim, a gente lançou agora o boletim do Estado de São Paulo, com os indicadores macroeconômicos do Estado de São Paulo. A gente acompanha os indicadores do IBGE, então saiu a pesquisa mensal do comércio, dos serviços, a gente faz essa postagem também. E é um grupo formado pelos alunos.
né? São voluntários e a ideia é produzir conteúdo principalmente para o público leigo. Bom, bacana, legal. Passar que a economia, ela não é uma linguagem difícil, né? Passar para isso, como você falou, para o público leigo entender e ver o que está acontecendo de fato, né? Isso também é a questão da economia do próprio bolso, né, professora? Exatamente, se manter informado é essencial hoje em dia para tomada de decisão, qualquer que seja o setor, né? Qualquer que seja a área. É legal, você poderia deixar aqui e falar para a gente qual que é o endereço do Instagram, para o pessoal logo depois da live Sim, visitar? é o @neconfecap. Depois eu posso colocar aqui. Pode, claro, pode colocar sim. Bom, Tá bom. lembrando que quem tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários que a gente passa para a professora responder. Bom, Uhum. de tudo que você já viu, de tudo que você já leu, de tantas coisas que nós brasileiros também já vivemos, seja com planos econômicos, crises lá fora, essa podemos dizer que é uma das crises mais sérias que a gente está vivendo por causa dessa pandemia? Sim, com certeza. Saiu, acho que uma nota do FMI esses dias. Eles estão projetando que seja maior do que a crise de 2008. E eu já vi em alguns lugares que pior do que a crise de 29. Seria a crise do século, a mãe das crises, digamos assim. Lembrando que a crise de 29 foi a quebra da Bolsa, né? E a Isso, de, lá, e a de 2008 foi a quebra dos bancos, né, que teve nos Estados Unidos, né? isso, a crise do subprime, né, dos empréstimos imobiliários, e aí quebrou o sistema lá nos Estados Unidos, mas reverberou no mundo inteiro, né, e contaminou o mundo inteiro. Tanto é que depois veio a Grécia, né, os países ali, Espanha, da Europa, houve a quebra do banco Lehman Brothers, né, depois tem vários filmes a respeito do tema, se alguém tiver interesse de ver. É, a gente não Não, sentiu muito essa crise, porque a gente é uma economia muito fechada ainda, e então a gente não sentiu tanto, mas teve impacto mundial expressivo também. na verdade foi uma coisa que afetou bastante o Brasil na época, né? Além das nossas próprias crises domésticas, vamos dizer assim, que foram aqueles planos econômicos dos anos 80 que não deram certo, que foi levando o país assim à hiperinflação. Mas, de um modo, vamos dizer assim, uma pergunta aqui de um modo geral. Eu sei que é um pouco recente da gente falar nisso, né? Mas a China que começou a primeira quarentena lá para final de janeiro, agora estamos aqui na nossa quarentena e completamente o mundo todo está em quarentena. Como é que essa pandemia vai afetar, não, desculpa, vai afetar a economia, não só no Brasil, mas de forma mundial? Bom, vamos começar pelo Mundial, então, né? Eu vou fazer duas análises. No Mundial, em termos mundiais, a projeção é que seja uma queda de 1,9% do PIB mundial. É claro que alguns países vão ser mais afetados do que outros, né? Depende de como que essa pandemia se comporte nesses países. Mas, em linhas gerais, o mundo já estava desaquecendo. Então, já estava na iminência de uma crise. Foi só a última, né, pá de cal que faltava para a gente entrar de fato numa recessão mundial. Algumas tensões, né, Estados Unidos, China, a gente está tendo agora a tensão Rússia com a Arábia Saudita por questão do petróleo, né, isso deriva também do coronavírus, então várias tensões a gente está tendo. Mas no Brasil a gente também vai sentir, é claro. No Brasil é um pouco diferente, porque a nossa economia, a gente vem de uma crise, de uma grande crise desde 2015. Né? Então, em 2015, 2016, a gente estava em crise. 2017 em diante, a gente parou de contrair, né? De estar em recessão, mas a gente ainda não tinha voltado a um crescimento sustentado. A gente apresentou crescimento de 1%, né? 2017, 2018, 2019. Agora, em 2020, a gente estava tendo uma expectativa de crescimento. Tanto é que no fim de 2019, as projeções eram de 2,5% de crescimento do PIB esse ano. E os últimos indicadores que saíram do IBGE de fevereiro estavam mostrando mesmo uma retomada da economia.
E aí essa pandemia veio para jogar um balde de água fria, né, nessas expectativas de melhora. De fato, a gente deve entrar em recessão esse ano. Existem algumas projeções mais otimistas, mais pessimistas, mas variam de 0% a gente fechar esse ano com a economia estagnada, né? Agora deve ter uma queda em janeiro, abril, maio, depois uma retomada no segundo semestre, mas pode ser que, dependendo de como dure essa pandemia, a gente tenha uma perda de 3, 4% do PIB. Tem algumas projeções apontando para isso. Vamos dizer que aqui no estado de São Paulo, né, o governador estendeu a quarentena até dia 22, mas vamos supor que realmente acabe essa quarentena, no dia 23 ele começa a reabrir. Mesmo assim, é um ano perdido, a gente pode dizer. Praticamente. Porque mesmo que a gente não saia da quarentena, as pessoas não vão sair comprando da noite para o dia. Né? Até o presidente do Banco Central deu um exemplo. Ele está há vários dias sem cortar o cabelo. Né? Quando ele voltar e for cortar o cabelo, ele não vai cortar de todo o tempo todas as vezes que ele deixou de cortar. Ele vai cortar uma vez só. Então, o que a gente está perdendo de fato a consumo, né, produção, por estar parado. Então, não é um processo que seja tão rápido assim de se retomar. A gente está, é claro que num momento de demanda reprimida, a gente está há vários anos sem as pessoas sem conseguir consumir por conta do alto desemprego, né? Mas para retomar de fato, a renda voltar a circular, vai demorar um pouquinho. Espera-se que no Brasil não tanto quanto nos países desenvolvidos, que já estavam num processo de recessão. A gente estava com a melhora já, né? E o nosso mercado interno é muito maior do que a nossa relação com o resto do mundo. Então, talvez o que acontece no mundo não tenha tanto impacto aqui dentro, como um país como os Estados Unidos, que o comércio dele é muito grande com o resto do Na, mundo. Nessa questão, por exemplo, aqui na Becasa a gente tem muitos associados que exportam, também temos alguns que importam também. O que pode acontecer nesse mercado, digamos, a longo prazo, mais ou menos, mesmo acabando essa crise toda? Isso vai ser afetado, essas exportações, importações? Sim, pelo menos observando agora no curto prazo, a gente está tendo um momento de muita incerteza, né? Você tem ali novas alianças se formando. Eu li uma notícia ontem, né, que o mundo está preocupado com a dependência com a China, né? E aí outros estão tentando outros mercados, então pode ser que novas alianças surgir e isso acaba impactando, né, o mercado. Para os exportadores, né, nesse momento, depois a gente fala de dólar, né, de câmbio, está num momento bom em termos de colocação do nosso produto lá fora, mas não tem a demanda lá fora. Né, dependendo do setor, ninguém vai consumir, né, itens que não sejam, por exemplo, de necessidade básica. Né? Agora, para os importadores, enquanto o câmbio estiver lá muito alto, vai ser mais complicado mesmo. Até teve uma pergunta ontem, né? Até também repassar essa pergunta para você. Falaram da questão do dólar, que aumentou. Existe uma projeção de até quando esse dólar vai ficar alto, se ele vai baixar, ou não tem previsão de nada, ainda é cedo falar sobre isso? Ainda é cedo, porque a gente não sabe o comportamento dessa pandemia nem no Brasil, nem no resto do mundo, né? Porque tem a questão da segunda onda, né? A China já passou pela primeira, mas estão ali na expectativa. O que vai acontecer agora? Será que vai ter a segunda onda? Não vai? Enquanto a gente não tiver aí a vacina, de fato, acessível à população como um todo, vai ser meio complicado mesmo. Então, o câmbio do Brasil é flutuante, o Banco Central já deixou claro, é claro que ele intervém para não deixar uma desvalorização excessiva, mas ele falou que não vai guiar o câmbio. Então, não temos uma previsão aí no curto prazo. Né, tem que ter paciência. Como você falou, a única vacina que a gente tem é ficar em casa, quem É. pode, para evitar a curva, né? O crescimento da curva, né? Bom, você falou do governo. O que o governo tem feito, principalmente nessa questão do comércio, para lojistas, em modo geral para empresários,
passarem por esse período, seja da quarentena e também do pós-pandemia? Bom, o governo federal, ele entrou com alguns pacotes de medidas, né? Claro que demora um pouco para efetivamente começar a execução disso, mas a prorrogação por 3 meses, deixa eu ter uma colinha aqui, só para não falar algum dado errado, é o recolhimento do FGTS e do Simples Nacional na postergação por 3 meses, uma complementação da folha de pagamento de 40 bilhões de reais, acho que isso já está começando a valer essa semana, né, para evitar a demissão em massa, né, e 5 bi para capital de giro para micro e pequena empresa, isso proveniente do BNDES. A Caixa Econômica Federal também está com linhas de crédito mais acessíveis, né? O Banco Central, ele reduziu os depósitos compulsórios, que é aquele valor que os bancos comerciais têm que deixar obrigatoriamente no Banco Central. Então, ele baixou esse percentual para menos de 20%. Só que esses recursos, né, estão represados nos bancos, porque os bancos estão com medo de emprestar. Diante desse cenário de incerteza, apesar da Selic estar super baixa, né? Então, os empréstimos via bancos comerciais ainda está tanto quanto complicado. Mas essas são as medidas que o governo tem tomado, né? Ampliação da liquidez para as empresas, postergação de impostos. Né? Tem uma pergunta aqui, a Ana, ela falou, economicamente tem que voltar, as empresas têm que voltar ao cotidiano e as pessoas de risco ficarem em casa. Essa é a solução nesse momento? Então, há controvérsias a respeito disso, né? Tem gente que está analisando o seguinte: se acaba com a quarentena, né, as pessoas voltam ao cotidiano e aí às vezes você tem uma explosão dos casos e aí voltar à quarentena, que seria muito mais danoso para a economia, porque o tempo para ficar em quarentena seria muito maior, né, porque não seria algo num curto período de tempo que resolveu, pronto, voltamos. Não, você libera a quarentena, daqui a pouco tem que voltar de novo para tentar resolver. Entretanto, tem outros países, né, por exemplo, a Suécia, não aderiu à quarentena e lá não houve explosão de casos, né, o governo ele passou a responsabilidade para as pessoas, né, eles falaram, comportem-se como adultos, e lá não houve explosão. Mas é aquilo, cada país tem uma peculiaridade, tem um percentual de idosos, tem a questão do atendimento público, né, a saúde, se tem um sistema sólido, né, robusto, ou se pode colapsar de uma maneira muito rápida. Então, é meio difícil, porque a transmissibilidade dessa doença é muito alta. Sim. E o medo maior das pessoas é o que pode acontecer, é o colapso do sistema de saúde, aí é um negócio que não tem volta, né? É um problemão muito grave para todo mundo, Sim, né? Não é? Todo mundo, quando a gente fala dessa questão da quebra do sistema de saúde, não é apenas o SUS, a gente fala do sistema de saúde com hospitais privados, né? Ou não, então é uma coisa muito séria, né? sim. Essa pandemia, ela não teve precedentes, né? Então as pessoas ainda estão tentando compreender. É claro que a questão da quarentena tem que ser tomada com cuidado. Planejamento é essencial. A gente não pode deixar faltar itens de necessidade básica, por exemplo, né? Tem uma crise de desabastecimento, isso pioraria. Eu vi uma reportagem de uma ONG no Rio, fez uma entrevista nas favelas, e uma boa parte das pessoas tem reclamado da falta de itens básicos, como sabonete, né, itens de higiene, e aí tem que ir a regiões mais distantes da sua residência, e isso expõe, né, mais ao risco. Eles estão preocupados porque alimentos eles têm por uma semana, não vão ter mais do que isso. Então, existe de fato a necessidade do isolamento, mas tem que ser feito com muito cuidado, né? Porque a nossa economia é muito diversa. Tem as pessoas que têm condição de ficar em casa, mas tem aqueles que
os informais, né? E até nisso o governo foi rápido em termos de implementar o Corona Voucher, né? Essa semana já deve ser pago, provavelmente amanhã, né, os R$ 600, mas essas pessoas que estão à margem da sociedade têm que ter um cuidado muito especial, né? Porque aí você vai ter aumento da criminalidade, né? São outras consequências que não apenas a econômica, né? O fato de estar desempregado, mas tem a questão da doenças psicológicas, né? Depressão. Então, de fato, existe a necessidade, né, do isolamento, mas tem que ser feito com cautela, né? Você falou do auxílio que o governo já disponibilizou, que até já tem pronto, o pessoal já pode fazer, preencher os requisitos e ver se consegue os R$ 600. No âmbito não apenas, digamos assim, da vida das pessoas, mas também no ponto de que de compra, de consumo. Como esses R$ 600 vai ajudar não só a pessoa a sobreviver, mas também a, digamos, conseguir consumir? Isso ajudaria o comércio também, de modo geral? Sim, ajudaria o comércio, provavelmente nesse período agora de itens, né, de necessidade básica, é o que as pessoas vão recorrer mais, mas manter o sustento e aí as empresas também, né? Porque se você vai ter esse consumo não só para o próprio sustento dessas famílias, mas para viabilizar os comércios permanecerem abertos, evitar uma quebra sistemática de empresas. É claro que vai ocorrer sim, né? Nem todos vão conseguir passar por essa crise, mas o governo tem se esforçado aí, até para o turismo também, eles estão com um pacote especial para o setor de turismo, que a renda caiu a zero, né, no setor de turismo como um todo. Não tem como aguentar 3 meses, né, num país onde a gente já estava vindo de um processo recessivo, né, desde 2015, ainda não tínhamos recuperado. Então não pode dizer, mas e a poupança, né? Eles não têm capital de giro? Não, não tem capital de giro, não tem como se manter sem produzir, né? E o crédito ainda está caro, né? Por mais que esteja melhor do que há 2, 3 anos atrás, ainda está de difícil acesso. Então, tem que ter um olhar especial mesmo para a situação e tentar resolver. Como a gente falou, e também não temos certeza de quanto tempo isso vai levar. Mas, assim, quanto tempo você acha, quanto tempo isso vai levar para que nós, por exemplo, aqui no Brasil, a gente consiga se recuperar dessa crise, dessa pandemia? Algumas projeções indicam que 1 ano, 2 anos, seria o tempo médio aí, entre 1 ano e 2 anos. E a parceria entre os países, por exemplo, como foi afetada e como vai ser afetada? Isso vai mudar algo entre essas parcerias? Bom, a gente tem alguns, como eu tinha comentado anteriormente, né, alguns pontos de tensão. A China, Estados Unidos, né, os Estados Unidos estão ameaçando retirar os investimentos da OMS pela postura que a OMS tomou com relação à China. A gente está num momento delicado onde a gente está precisando de alguns insumos básicos, né? Está todo mundo precisando ao mesmo tempo e quem é o maior produtor? É a China. A China tem condicionado, em alguns casos, a compra do 5G, a aderência ao 5G para poder continuar enviando materiais de EPI. Então, eu acho que isso vai gerar tensão, sim, diplomática, né, geopolítica, né, mas também cooperação entre os países que precisam se ajudar para tentar se reerguer. Eu vi também o FMI, ele já se disponibilizou a emprestar recursos para os países em maior situação de vulnerabilidade, auxílio técnico, né, aconselhamento. Então, é um momento de ajuda, mas também de tensão. Vejam o caso da Rússia e a Arábia Saudita também, que, né, que derrubou os preços do petróleo no mundo. É um tanto quanto delicado a situação. Bom, tem outra questão também, porque a Becasa ela é uma associação com lojistas, associados dos setores de festas, decoração, e é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa,
acho que afetou todos os setores, não tem como um setor ter sido afetado, foram todos. Não sei se você poderia dizer, mas, por exemplo, que dica você poderia dar para aquela pessoa que tem um caixa que, sei lá, dure por 1, 2 meses? O que que ela poderia fazer? Para quem que ela poderia pedir um auxílio nesse tempo que a gente vai ficar parado, por exemplo? Em termos de auxílio, eu creio que Caixa Econômica Federal, né, e tentar as linhas de crédito do BNDES para capital de giro, né, para suportar um pouco mais. Creio que em termos do que será, né, depois dessa crise, ou para poder passar por essa crise, é imprescindível uma mudança, às vezes, na estrutura da empresa para atendimento à distância, né, delivery, né, digitalização. Então, agora, eu acho que o mundo vai mudar como um todo. A gente já estava num processo, né, de entrar nessa era da indústria 4G. Eu acho que esse processo agora só vai ser intensificado, né, essa mudança que a gente já vinha percebendo, né? Então, para não ficar tão vulnerável, adotar essas outras práticas. Tem empresa, por exemplo, que não está conseguindo atender a demanda por delivery, né, porque não estava preparada para isso e do nada tem que atender uma nova demanda. E então, talvez investir nessas linhas. E, para finalizar, é lógico que tudo isso vai passar, a gente espera que seja o mais breve possível. Qual lição fica para todos nós? Você acha que vai ficar economicamente para nós, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, depois dessa crise? Como eu falei, né, da pergunta anterior, acho que eu até me antecipei um pouco. Essa questão do atendimento à distância para as empresas, né, vai ser crucial. As pessoas que hoje, até pouco, né, 15 dias, 20 dias atrás, eram resistentes a alguns serviços, né, delivery, agora foram forçados a aderir a esse tipo de serviço, então provavelmente haverá uma mudança de comportamento do consumidor, né, que vai ser mais, vai evitar, pelo menos no curto prazo agora, vão evitar aglomerações, né, sair de casa. É claro que nós, como seres humanos, necessitamos do convívio social, né? Mas essa flexibilidade terá de ser maior, né? Agora, a partir da frente, tanto para nós, né, a questão do home office, né, pessoas físicas, quanto as empresas. Isso vai mudar muito o modo da gente trabalhar, né? Não só a pessoa que tem empresa, mas, por exemplo, muitas empresas que trabalham como escritório, talvez estão vendo a necessidade de que não precisa ter um escritório. Vão todos para o Sim. home office, vai ser uma mudança muito grande, tanto na questão econômica do ponto de economizar, que é o que todo mundo está Sim. tentando fazer, apertando o cinto, né, no português, claro. Bom, professora, Redução de custos. pode falar, pode falar. A questão de redução de custos e aumento da eficiência, né? Que a competitividade hoje vai, com essas novas ferramentas, a competitividade vai aumentar. Então, redução de custo é essencial. Bom, professora, você tinha falado no início da live de algum livro, algumas coisas assim. Talvez vamos aproveitar aqui que você possa dar alguma indicação para o pessoal levar essas pessoas a lerem e também a entenderem o que está acontecendo. Você teria alguma dica para essas pessoas? Desculpa, Fábio, cortou, eu não consegui entender a Ah, sua falhou? pergunta. Ah, então eu vou Falhou. repetir. Voltou? Voltou. Ah, voltou. Não, você até falou dessa questão da leitura, do pessoal entender a economia. Você poderia dar algumas indicações para o pessoal que queira entender mais, ler, até saber o que de fato está acontecendo, seja com alguns livros que contam essas histórias de crises, enfim, algum site. Bom, eu sempre recomendo ir direto à fonte, né? É claro que às vezes depende um pouquinho de conhecimento em inglês, mas hoje em dia com o Google Tradutor todo mundo consegue, né, acessar as páginas. Então, acessem o Fundo Monetário Internacional, acessem as páginas do governo, sabe, Banco Central, IBGE,
que ali vão ter os relatórios, né, econômicos. Acessem o @neconfecap, onde a Isso, gente não, também acho que se você conseguir escrever aqui na caixa de comentários, para o pessoal Aham, acessar, caso quando acabar a live o pessoal possa falar com você também. Acho que é bem interessante isso. tá. Eu estou escrevendo aqui. A gente tem alguns filmes até para a questão da crise de 2008, né, para entender como é que funcionou, que às vezes não tem pouco tempo, tem, né, um pouco mais de 10 anos, mas algumas pessoas não sabem por quê que a gente fala tanto dessa crise. A gente tem o filme Inside Job e o Too Big to Fail, tá? Eu sei que o Inside Job tem versão na internet, eu não sei se tem no Netflix ou alguma outra plataforma do gênero, mas explica um pouquinho como é que foi, né? E também eu lembrei do livro aqui agora que fala muito da nossa economia, até para quem talvez quem tenha menos de 30 anos, é o livro da Miriam Leitão, que é a Saga Brasileira, que fala de todos os Aham. percalços que o brasileiro teve no plano Collor e plano cruzado e plano Collor, né? A gente teve mesmo muitos percalços aí. Ah, pode falar. Tem alguns livros também didáticos, né, de economia brasileira, né? Tem o do Max Weber, que é uma economia brasileira mais antiga mesmo, né? Início do século XX. Mais recente tem do Márcio Bobic Braga, Economia Brasileira Contemporânea, que explica um pouquinho o que está acontecendo, né? Entender o passado é muito importante para a gente saber o que está acontecendo hoje, né? Como chegamos Verdade. até aqui. Bom, professora, só agradecer mesmo você ter aceito aí o convite, foi muito bacana falar sobre isso e passar também para os associados esse ponto importante de entender economicamente, não só a nível nacional, mas a nível internacional também, o que está acontecendo. E parabéns pelo trabalho de vocês, bacana o pessoal também, depois dessa live, for lá e acompanhar o trabalho da professora, que é muito legal, junto com os alunos, né, da FECAP. Obrigada. Sim, acompanhe o nosso trabalho para se manter informado. É Perfeito. essencial. Então, perfeito, Obrigada, professora. Fábio. Muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer o Wagner que fez essa ponte aqui entre nós. E parabéns pelo seu trabalho e parabéns por ter colocado aqui os pontos importantes para todos nós aqui. Obrigada, Fábio, pela oportunidade. Obrigado. Tchau, Até a tchau, próxima. pessoal. Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, lembrando aqui que a gente tem uma live agora às 4 horas da tarde, Aprenda a Vender Online com André Santos. Então, é um momento também de vocês aprenderem, verem, tirarem todas as dúvidas sobre como até a própria professora falou, que em breve, já está começando agora, já tinha antes, vai aumentar cada vez mais a questão de venda online. Então, lado bom para você já ir anotando as dicas e ficar prontinho para o durante e também para o pós-pandemia. Bom, então às 4 horas daqui a pouco tem uma nova live. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. E lembrando, esse conteúdo estará no YouTube e no Spotify da Becasa em breve. Então, se você entrou agora, não se preocupe. Esse conteúdo vai estar disponível para você mais para frente. Bom, é isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Se puder, fique em casa e até a próxima. Obrigado.